Então, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o princípio da indução finita. O princípio da indução finita, né, nos currículos, geralmente ele aparece como Mathematical Induction. É uma maneira que a gente tem para construir demonstrações em matemática. Vem da forma como a gente cria os números naturais, né, que são do zero para frente. Os números naturais, eles têm um conjunto de regras que diz como ele funciona, né? São os axiomas. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas uma dessas regras diz o seguinte: se S é um subconjunto dos números naturais e tem o seguinte, satisfaz duas condições. Primeiro, o zero pertence a S. E segundo, se o N pertence a S, então o sucessor do N, né, que é o N mais 1, pertence a S. Então, o princípio da indução diz o seguinte, que se um conjunto, um subconjunto dos números naturais satisfizer essas duas hipóteses, então, né, se isso aqui for válido, então esse S é, na verdade, o conjunto dos números naturais. Ele não é um subconjunto próprio. Ele é o conjunto inteiro dos números naturais. E como que a gente usa isso para construir demonstração? Né? A gente usa isso na forma de proposição. Né? Então eu quero mostrar que uma determinada proposição é verdadeira para todos os números naturais. Então, imagina que eu tenho uma fórmula. Né? Eu tenho uma fórmula que ela depende de uma variável n, né? Então eu vou escrever assim, P de n. O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho uma frase cuja única variável livre, a única variável que eu posso escolher o valor é o n. Né? E dependendo do valor que eu escolho para o n, essa frase pode ser verdadeira ou não. Então, por exemplo, imagina que P de n é a seguinte frase. Né? Então eu vou escrever assim com dois pontos. N quadrado mais 1 é divisível por 3. Divisível por 3. Então, isso é uma fórmula que tem uma variável livre, que é o n. Beleza. Então, para cada n que eu substituo, eu tenho um determinado valor, né? Essa fórmula, eu acho até que ela é sempre falsa. Acho que ela é sempre falsa, não importa o número que você escolha. Mas tudo bem. Só olhando assim, n quadrado mais 1 é divisível por 3, eu não consigo dizer nada, eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso. Mas, depois que eu substituo um valor, eu posso dizer que essa frase é falsa. Tá? Posso dizer que o P de 2 é falso. Né? Então eu posso dizer que P de 2 é falso. Posso dizer que P de 3, né? P de 2 quer dizer o quê? Né? P de 2 está falando que 2 ao quadrado mais 1 é divisível por 3. 2 ao quadrado mais 1 é 5, né? 5 é divisível por 3. Tá, então é isso que quer dizer o P de 2. Né? Quer dizer que no lugar do n eu coloquei o 2 e obtive uma sentença. Né? Eu tenho uma fórmula e quando eu substituo, eu obtenho uma sentença. Beleza. Agora também pode acontecer de eu ter outras variáveis nessa fórmula P, só que não são variáveis livres. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma outra fórmula aqui, que é uma PN que diz assim: existe um K e o K é diferente de N e o K divide N.
né? Isso aqui é o símbolo para E, né? E. É o AND, é o E lógico. Isso aqui, dependendo do que você está se preparando, você precisa conhecer esses símbolos de cor, né? O símbolo do E, do OU, do existe, do qualquer, mas essa não é uma aula de lógica. Então, beleza. E essa barrinha aqui eu estou usando como símbolo de divisibilidade, tá? Divide. Isso aqui é divide. O K divide o N. Tá bom. E aí eu posso dizer o seguinte, né? A P de 4, por exemplo, né? Ela vai dizer o seguinte: existe um K, K é diferente de 4 e K divide 4. E essa aqui é verdadeira, né? Essa aqui é verdadeira. E aí, assim, apesar de eu ter essa variável K também, quando eu coloco 4, eu substituo no N e não no K. Por quê? Porque esse K não é uma variável que eu possa substituir nada. Porque esse K, ele aparece dentro disso aqui. Isso aqui é um quantificador, né? Então o K, eu não posso substituir ele por nada. Ele está lá só para guardar lugar mesmo do quantificador. Ele está falando assim, olha, existe um K, que o K é diferente de N, e o K divide N. Mas não quer dizer que você pode substituir um valor por K, né, na fórmula. É claro que para essa fórmula ser verdadeira, você tem que conseguir encontrar um K que você substitua e que satisfaça essa propriedade. O que eu quero dizer com isso? Essa P de 4 é verdadeira, ela é verdadeira. Por quê? Porque se você deixar o K ser 2, essa parte aqui de dentro, né? O 2 é diferente de 4 e 2 divide 4. Então essa frase é verdadeira. Mas perceba que eu substituí excluindo esse existe K, né? Isso aqui eu vou usar para testar a veracidade da fórmula. Mas o que importa é, as minhas fórmulas, quando eu vou fazer indução matemática, eu estou esperando que ela tenha uma única variável livre que seja o N. Ok, então está tudo claro o que é a variável livre, né? Agora eu vou escrever o princípio da indução com fórmula. Com fórmulas, o princípio da indução diz o seguinte, que se P0 é válido, holds, é verdadeiro, não. Então se o P de 0 é verdadeiro, e ainda o P de N sempre implica P de N mais 1, então se essas duas coisas são verdade, então P de N é verdade para todo N. Para todo N. Então a proposição é verdadeira para todo número natural. Ok, então eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que a gente pode provar usando indução, que é a famosa soma dos inteiros consecutivos. Que diz o seguinte, né? O P de N é a frase que diz o somatório de I igual a 1 até N de I é igual né? É aquela fórmula da soma da PA, né? Eu somo o primeiro, que é o 1, com o último, que é o N, e vejo o número de pares, né? Essa é uma das formas de enxergar. Então, o P de N diz isso. E veja bem que o I não é uma variável que eu possa substituir, né? Ela está ligada dentro do iterador de soma. Ok. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é perceber que aqui não faz sentido começar no zero, né? Aqui não faz sentido começar no zero, porque o meu I começa em 1. Ok. Então eu vou começar mostrando P de 1. P de 1. E o P de 1 diz o seguinte, que a somatória de I igual 1 até 1 de I
igual a 1 mais n, que vai dar 2, vezes 1 dividido por 2, que é 1, né? Então, de fato, isso aqui é verdadeiro. Porque a somatória de i igual a 1 até 1 é só 1. 1 igual a 1. Ok, verdadeiro. Então, P de 1 é verdadeiro. Agora, né? Então, verificamos, né? P de 1 é verdadeiro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou assumir, né, assumindo que P de K é verdadeiro, eu vou provar o P de K mais 1. O P de K mais 1 diz o seguinte, que a somatória de i igual a 1 até K mais 1 de i é igual a 1 mais K mais 1 vezes K mais 1 sobre 2. Né? É isso aqui que eu quero provar. Tá? Eu quero provar isso aqui. Eu tenho que chegar nessa fórmula. Beleza. Mas eu posso partir da fórmula para o K. Né? Então eu vou partir do seguinte. Que isso aqui, né, no lugar do N, eu posso colocar o K, é verdadeiro. Aquela fórmula ali. Beleza. Então, o somatório de i igual a 1 até K mais 1 de i é propriedade somatória, né? Eu vou somar até o K e vou separar o último termo, que é o K mais 1. Agora eu uso a minha hipótese de indução. Induction hypothesis. Aí eu escrevo isso. Essa é a minha hipótese de indução. Que esse somatório, né? Que esse somatório eu posso substituir por 1 mais K vezes K sobre 2. Então, no lugar do somatório, eu coloquei essa fórmula. Mais K mais 1. Bom, colocando o K mais 1 em evidência, né, vai dar K mais 1 que multiplica K sobre 2 mais 1. K mais 1 que multiplica K sobre 2 mais 1, que é K mais 2 sobre 2, né? E se você perceber, isso prova exatamente o P de K mais 1, que era o que eu queria, né? Eu mostrei que o somatório de i igual a 1 até K mais 1 é K mais 1 vezes K mais 2 sobre 2, que era exatamente o que o P de K mais 1 falava. Logo, eu provei o P de K mais 1 e, portanto, por indução, segue que essa fórmula aqui é verdadeira para todo número natural, né? Isso aqui é válido para todo número natural. Legal. Então, isso aqui é uma ideia básica do que é o princípio da indução e como que a gente pode usar o princípio da indução para fazer exercício. Legal.